Ai, meu Deus. E aí você olha ali, tá o Tomé Abduch. Eu que é o vi deputado a Tomé cara do Abduch. Tomé Abduch. É um saco. E o cara. Diniz também tá ali? É um saco. Você pegar, assim, a gente tava falando aqui dos problemas do Brasil, que nem Como sei é que como essa resolver. galera vai resolver? Como é que essa gente, Não vai, né? né? Como é que essa gente vai tratar toda essa gente retardada, Não vai velho? resolver nada. Ah, né? Não dá, cara, não dá. Ó, eu sempre falo, a transformação pela qual o Brasil precisa passar, ela é de tal ordem que só de pensá-la eu fico aterrorizado. Assustado. Não. Cara, eu comecei a entrar nessa. Eu comecei a ler sobre isso, porque esse problema. Eu tô falando sobre formação intelectual, sociedade. Você criar uma sociedade de classes. Porque é uma discussão nos Estados Unidos, porque eles estão vendo a sociedade deles virar isso. Eles que. Basicamente, a gente tá virando um Brasil, uma sociedade desigual, que vai ter uma galera que vai ganhar muito pouco, que são a galera homeless que tá morando nos municípios. Porque nos Estados Unidos não tem favela. A favela não é uma coisa. Lá tem lei e ordem. Se o cara começa a construir umas casinhas de madeira, Eles tiram. plum, na hora. Propriedade é uma coisa muito, muito séria lá, pública e privada. Então a galera mora na rua. Só que assim como nós temos favelas numerosas, nos Estados Unidos nós temos moradores de rua em escala industrial. O Beraldo veio aqui pro Brasil e agora tá me relatando assim, nossa, cara, Houston, Austin, isso no Texas, Califórnia, números cavalares. Então, eles estão relatando esse processo, aí eu comecei a falar, deixa eu fazer uma regra de 3 e ver esse processo aqui, e a gente entendeu o nosso problema. O nosso problema é muito, muito grave. E a gente não tá... A gente pode até fazer um histórico do problema, mas a gente não tem uma resposta. O problema clássico nosso foi... Nós tivemos uma explosão populacional no meio dos anos do século XX, em que pessoas saíram do interior e foram para a periferia das cidades sem ter infraestrutura, educação. Ou seja, a gente não teve como investir para receber essas pessoas. Então as cidades, elas, no Brasil inteiro, as capitais, elas foram inundadas de gente e não tinha como receber essas pessoas. Essas pessoas não foram formadas, os filhos delas não foram formados, surge essa desigualdade no meio dos grandes centros urbanos e surge a violência como um todo. Então o Brasil, ele... Porque você tem, vamos dizer, um Rio de Janeiro considerado idílico ali nos anos 50, 60. Você tinha São Paulo com números de quase cidade de primeiro mundo. Mas lógico, você não teve essa explosão de gente. As pessoas saíram todas do interior do Brasil e foram todas para a capital, tendo numa época 7, 6 filhos. Então, a gente não tinha grana para investir em infraestrutura, a gente não conseguiu receber essas pessoas e até agora isso não foi resolvido. Então a gente teve uma explosão populacional que não foi absorvida e a gente não conseguiu nunca mais, desde que isso aconteceu, ter números altos de desenvolvimento econômico. Então a explosão aconteceu ali no meio do século XX, só que, vamos colocar aqui, desde 1975 a gente não tem números de crescimento econômico condizentes com o que a gente precisaria para receber, fazer essas pessoas ganharem dinheiro, investir em infraestrutura. Então a gente não tem. Anos 80 foi da perdida em crescimento econômico, anos 90 foi. A gente teve um voo de galinha nos anos 2000, e aí 2010 pra cá nada, e de 2020 pra até 2023 nada. E assim, nada nos diz que de 20 a 30 vai rolar. Então a gente só teve o boom populacional. A gente não teve nada além disso. Teve um boom e uma formação de uma massa de quase párias que estão ali. As pessoas estão ali. E a gente não sabe como lidar com elas. Outra coisa que é muito legal aqui pra gente analisar, aquela massa que eu tava comentando de pessoas que não tiveram formação e estão aí com 30, 40, 50 anos de idade. São essas pessoas vítimas dos coaches. Essas pessoas não têm formação intelectual, então elas acham, como é que elas vão resolver? Puta, o cara mandou acordar cedo, o cara... elas dão caindo na mão de picareta aos montes. Então, quantos cursos já foram vendidos por coaches prometendo resolver a vida das pessoas? Eu não sei estimar, mas nós temos claramente milhões de consumidores desse tipo de besteira. Milhões. Porque um coach só tem milhões de seguidores. Exato. Imagina, junta tudo e tá, tem milhões. E aí ele joga aí uns truísmos e é uma baboseira, e essas pessoas ficam esperando, então a pessoa, coitada, tá vivendo a mentira do coach, e depois não sei o que, e ela nunca vai se realizar. É uma desgraça, cara. Assim, é uma desgraça. Cara. Eu fico pensando, né, o que fazer. A gente sexta-feira vai ter reunião sobre o livro amarelo. Eu até falei na live, agora mais cedo, que a gente vai montar o nosso programa todo. Vamos montar com muito rigor, muito cuidado, pra gente ter pelo menos uma visualização específica e empírica
dos gargalos, soluções que estão na literatura e tal. Mas, assim, resolver tudo isso é muito difícil, muito difícil. E tem uma coisa também que nos leva a ser... A gente por um lado, a gente é ufanista com o MBL por conta disso, mas por outro, isso é ruim, porque no contexto geral isso é ruim. Que é o que? Nós não vemos alternativa. Não é tipo, a gente fala, o MBL é a única alternativa, como se fosse só uma propaganda. Não, é porque não vemos. É muito... Porque podia ter uma coisa, podia ser, nós somos um projeto para o futuro, mas tem algo para o presente. Não é uma coisa para o futuro e o abismo. E assim, a gente não tem solução para o presente, isso precisa ficar claro, nós não temos solução. Nem força, nem tamanho, nem nada. E eu acho que é um ato até assim, de uma honestidade intelectual enorme, porque todo mundo prometendo solução fácil. Todo mundo. Acho que se sentassem, por exemplo, o Lula e o Bolsonaro e alguém fizesse uma pergunta real, como você faria o Brasil ser um país de primeiro mundo? Mas sério, ou não primeiro mundo, como o Brasil não ser essa desgraça que Mas eu acho que se ele soubesse que aquilo jamais seria revelado, ele falaria que não tem a menor ideia. A questão é que esses caras, eles não vão falar. Não, eles não vão, mas se fosse uma conversa séria, uma conversa honesta. Por exemplo, se eu sentasse o Nicolas aí, Nicolas, real, vamos lá. Eu acho que muitos deles falariam algumas coisas do tipo, parar com a roubalheira, deixar a economia, deixar o dinheiro na mão das pessoas. Algumas pessoas mais toscas, realmente. Eles viriam com isso, mas a gente, conforme a gente vai se debruçando sobre o problema, não é isso. O Lula não, acho que o PT acha que ele está fodido. Acho que ele está, acho que a sensação deles é que eles entraram na fria. Bom, eu não te comentei, né, da reunião que teve aqui. Eu não posso falar o nome. Eu tive 2 reuniões com 2 figuras assim. Mas a daqui... A daqui foi muito interessante, comentando que isso aqui é bem quente que a gente vai falar. O PT largou mão do Lula. O PT fez a seguinte coisa, precificou a Janja. O Lula falou para alguns interlocutores dele o seguinte, do próprio PT, se vocês quiserem discutir Janja aqui comigo, a gente vai acabar estragando uma amizade de 20, 30 anos. Não vai discutir. Ela vai participar das coisas aqui, eu sugiro que vocês respeitem ela. Então, o PT aceitou. Tanto que pararam até com as brigas. Já, assim, aceitou. O Lula é Janja lá, ele gosta, ele é grato. Ele acha que há, inclusive, uma ingratidão de muita gente no PT que não teve realmente com ele como ele imaginava que iriam estar naquele momento, e que ela teve. Entendi. Essa aí é um fator que eu não tinha ponderado. E assim, o cara lá, o interlocutor, comentou assim, esquece, o Dirceu já tirou o pé. Sim, esquece, isso aí não tem o que fazer. Segunda coisa, eles não têm a menor ideia de como resolver as coisas. Eles não têm. E eles já esperam, o governo Lula espera um 2024 muito ruim para eles. Então, eles acham que eles vão ter uma eleição municipal muito ruim em 2024. Paradoxalmente, o Boulos é a única esperança deles. Se você olhar eleições nas capitais, mesmo, vamos dizer, as capitais do Nordeste, não tem nenhum petista céu de brigadeiro. Então, eles estão mal em praticamente todas as capitais. E o Boulos a vitória do Boulos aqui seria uma redenção, mas não para eles, para o PT, seria uma redenção para as esquerdas. Só que mesmo isso é ameaçado na cabeça deles por uma coisa que eles estão vendo, que é, ano que vem, o arcabouço fiscal vai estar estourado, vai ter fuga de capital, e já está previsto e precificado que o agro, a safra não vai ser boa. Então a virada aquela super safra que a gente teve no começo desse ano, que subiu 18% e tal, o PIB do agro, não vai rolar. Isso já é certo que não vai rolar. Pelo contrário, vai ser uma safra difícil. Então ele já vai começar com o agro para baixo e com um cenário externo ruim, contas públicas longe de estarem na melhor situação, com desconfiança. Então eles já sabem que 2024 é ruim e eles estão à procura de um milagre para 2025, para 2026.